Boa tarde. Dando sequência aqui no nosso curso de Excel, hoje eu vou estar ensinando para vocês uma função de pesquisa, função de pesquisa chamada PROC-H. O PROC-H significa procura na horizontal. Na aula anterior, eu ensinei para vocês o PROC-V. Hoje nós vamos ver o funcionamento da PROC-H. Então, primeiro nós vamos entender, relembrar algumas coisas da função PROC-V para a gente começar a usar o PROC-H. Então, vamos entender quando que nós vamos usar. Na aula passada, eu ensinei vocês a utilizar o PROC-V, que quer dizer procurar na vertical. Então, olha só, a nossa planilha aqui, todos os dados dela estão na vertical. Então, eu tenho uma coluna chamada código, uma coluna chamada arroz ou produtos, uma coluna chamada seção, uma coluna chamada quantidade, uma seção chamada responsável, uma coluna chamada valor unitário e valor total. Todas as informações dos produtos, eles estão separados por linha. Aqui, ó. Linha do arroz, linha do feijão, linha do açúcar, linha do sal e do macarrão. Então, todos os dados estão aqui, um embaixo do outro. Quando nós vamos trabalhar com a PROC-V, é diferente. É quando a minha planilha, os seus dados estão na horizontal. Se a gente olhar aqui, nós temos o código, cada código está numa coluna, não está numa linha. Nós temos uma linha chamada produto e os produtos, cada um, estão dentro de uma coluna, diferente lá do meu PROC-V, da minha outra planilha. Então, aqui os dados estão em colunas. Lá no PROC-V está em linhas. Quando os meus dados vêm desta maneira, em linhas, eu preciso simplesmente, na hora de pesquisar um produto, eu preciso usar o PROC-H, que é a procura na horizontal. Antes da gente começar a trabalhar com o PROC-H, nós vamos fazer aqui algumas formatações. Como vocês podem perceber, eu tenho aqui nos meus códigos, que é o código do produto, nós chamamos isso código, tem acento, código de barras, e aqui no Brasil se usa o padrão chamado EAN13, que são 13 caracteres, nós vamos primeiro fazer a formatação desses números. Então eu vou clicar aqui no primeiro, vou selecionar até o último código dos produtos. Aqui dentro do grupo número, eu vou ter essa seta que é para chegar nas configurações avançadas de formatação do meu número, clicar aqui em cima. Do lado esquerdo eu vou procurar a opção personalizado e dentro de personalizado eu vou montar aqui a estrutura de visualização que eu quero para esse número. Então a estrutura que eu vou digitar aqui é a seguinte: eu quero que apareça 3 números iniciais, que é o código do país. Vou abrir as aspas, colocar o ponto e fechar as aspas, que eu quero o ponto como separador. Vou colocar 5 vezes o 0, que é para determinar o código da empresa. E eu quero colocar um separador, que é o ponto. Então, eu vou colocar aspas, ponto, aspas. Vou colocar 4 zeros para definir o código do produto. E agora, como separador, eu quero colocar o hífen. Como o hífen faz parte de um texto, eu vou colocar ele dentro de aspas e vou colocar o nosso dígito verificador, que é apenas um zero. E aqui na caixa de cima do exemplo, ele vai me mostrar, separando código do país, código do fabricante, código do produto e o dígito verificador.
Feito esse processo, eu vou clicar no OK. Aqui apareceu várias hashtags. Quando aparecem essas várias hashtags aqui, não é erro, você só precisa aumentar a coluna, então não precisa se preocupar quando aparecer. Para aumentar o tamanho da coluna, eu vou aqui na divisão entre A e AB. Tem uma linha de divisão, eu vou dar 2 cliques rápidos. Pronto. Já tenho aqui todos os meus códigos. Eu vou selecionar todos esses meus códigos aqui. Vou pressionar o Ctrl N para ele colocar em negrito e ficar destacado. Beleza? Então, eu tenho aqui o primeiro produto. É do arroz. Ele fica na seção da mercearia. A quantidade de arroz que eu tenho no meu estoque são 6. O responsável por essa seção é o Adamastor. O valor unitário que eu paguei por esse arroz é R$ 9,99. E agora eu preciso calcular o preço total do arroz. Então eu vou vir aqui no meu grupo de Zoom. Opa, o mouse aqui. Vou vir aqui no meu grupo de Zoom para que eu possa ampliar a minha visualização. Então aqui é para ampliar a visualização. Planilha. Então eu vou vir aqui, vou aumentar um pouquinho mais para que vocês possam visualizar tranquilamente a fórmula. Então eu vou clicar aqui para descobrir quanto que eu tenho de arroz no meu estoque, que é o seu valor total. Eu vou digitar igual. Vou clicar na quantidade. Poderia clicar primeiro na quantidade quanto no preço, não tem problema nenhum. A ordem dos fatores não vai alterar o produto. Então vou clicar aqui. Vou clicar no valor unitário. Vou colocar o asterisco, que é a multiplicação, e vou clicar na quantidade. Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma fórmula, um cálculo matemático, aonde eu estou pegando o meu valor unitário e estou multiplicando pela minha quantidade. Então, eu sempre vou utilizar o endereço da célula para ficar mais fácil. Feito esse processo, eu vou dar um Enter. Então, lá no meu estoque de arroz, eu tenho R$ 999. Tenho que fazer a mesma coisa para o feijão, para o açúcar, sal, o macarrão. E aí nós temos que utilizar da agilidade. Qual é a agilidade que nós temos que utilizar aqui? Se a gente for olhar aqui o feijão, o cálculo é o mesmo. Eu tenho que pegar o valor unitário e multiplicar pela quantidade. Se eu for olhar aqui o açúcar, eu tenho que pegar o valor e multiplicar pela quantidade. A fórmula é a mesma. Então, para que eu possa ganhar agilidade, eu vou clicar aqui no resultado do arroz, onde eu já apliquei a fórmula e está certa. E aqui eu tenho esse quadrado verde, que ele é chamado de auto-preenchimento. Esse auto-preenchimento ele vai copiar essa fórmula para todas as outras colunas da minha planilha. Eu vou clicar aqui, vou segurar e vou arrastar até chegar no meu último código, que é o refrigerante. Olha lá, ele já vai calcular para nós todo o valor total. Vou pressionar aqui o Ctrl Enter para colocar esses valores em destaque. Vou aproveitar também, vou vir aqui dentro do grupo fonte, e dentro do grupo fonte eu vou mudar a cor, eu vou colocar uma letra vermelha para poder destacar. Pegar aqui o vermelho. E aqui nós já temos o valor total dos nossos produtos dentro do estoque. Agora, eu vou vir aqui no pesquisar produtos. No pesquisar produtos, eu preciso do código do produto, da seção, da quantidade, quem é o responsável, o seu valor unitário e o seu valor total. Para utilizar a função PROC-H, eu preciso determinar qual é o código do produto que eu vou utilizar. Vamos usar como referência do arroz? Eu vou digitar aqui, 789 987 65 1234 9. Digitei o mesmo código.
Como vocês podem perceber aqui, ele vai me dar o símbolo de esgotado, dizendo que eu tenho mais de 12 números. Aqui ele está dizendo que esse meu código tem mais de 12 números. E aí o que nós precisamos ganhar é agilidade. Para ganhar agilidade nessa questão, nós vamos fazer o seguinte: vamos clicar em cima de uma célula que já está no padrão adotado com a separação. Vou vir aqui dentro do meu grupo área de transferência e dentro do meu grupo área de transferência eu tenho o pincel de formatação. Esse pincel de formatação ele vai me ajudar na hora de eu manter um padrão de visualização. Eu vou clicar aqui em cima do pincel. Vou vir aqui em cima do código que está mostrando esgotado e que eu tenho 12 números e vou dar um clique. Apareceu as hashtags. Eu já expliquei para vocês, eu tenho que aumentar o tamanho da coluna. Olha lá. E agora ele está no mesmo padrão e eu ganhei agilidade no processo. Então eu já tenho o meu código, agora eu preciso aplicar a função proc h para que ele possa localizar qual é o produto referente a esse código. Então eu vou clicar aqui no produto e agora eu vou aplicar a função igual proc h, e aí ele já mostra, ó, pesquisa um valor na linha superior de uma tabela ou matriz de valores e retorna o valor na mesma coluna a partir de uma linha especificada. Então eu vou abrir o parênteses. Quando eu abro o parênteses, ele vai mostrar aqui quais os argumentos que eu tenho que mostrar para ele. Aqui nós temos o que nós chamamos de argumentos. Esses argumentos primeiro, Djalma, me mostra o valor procurado. Ponto e vírgula. Depois você vai ter que me mostrar a matriz tabela. Depois você vai ter que me mostrar o número do índice da linha. E depois eu vou ter que informar para ele qual o intervalo que ele tem que procurar. Então nós temos que passar por todos esses argumentos e cada um desses argumentos são separados por ponto e vírgula. Então vamos começar. A primeira opção que ele pede é o valor procurado, tanto que aqui nos argumentos ele coloca em negrito, destacando. Quem é o valor procurado? O valor procurado é esse código aqui, ó, que está do lado, na A15. Então eu vou clicar em cima dele e vou falar, olha, Excel, o valor que eu quero procurar do produto é esse valor que está armazenado na célula A15. Aí eu vou colocar o ponto e vírgula, que é o separador. E aí ele vai agora, Djalma, agora você precisa me mostrar a matriz tabela. Na matriz tabela, é só você selecionar toda a tabela que você tem. O que eu vou fazer aqui? Vou clicar em código e vou arrastar até chegar no último item, que é aqui o do refrigerante. Ele vai colocar tudo vermelho para você. E aqui ele vai mostrar, ó, da célula 5 até a L11, ponto e vírgula. Agora ele está pedindo, Djalma, agora eu preciso que você me mostre a linha que está o produto. Agora eu tenho que mostrar para ele qual é a linha que está esse produto. E como que isso funciona? O código está na linha 1. O produto está na linha 2. E vocês nunca podem usar esse número aqui da planilha. Você tem que usar esse número baseado na sua matriz tabela. Por isso que o código é 1 e o produto é 2. Eu vou colocar aqui, ó, 2, ponto e vírgula. Agora eu tenho que dizer para ele procurar um intervalo. Se eu digitar verdadeiro, ele vai procurar uma correspondência próxima desse código. Se eu digitar falso, ele vai colocar correspondência exata. E esses dois termos aqui, eu posso substituir por números. Então, se eu quero o verdadeiro, que é a correspondência aproximada, eu digito 1. Se eu quero o 0, eu posso digitar o número 0, o que facilita muito mais do que eu ficar escrevendo falso ou verdadeiro. Eu coloco 0 ou 1.
No meu caso, eu quero o valor exato. Então, eu vou digitar aqui o 0. Se eu digitar o 1, ele vai para o verdadeiro. Eu vou colocar o 0 e vou dar o Enter. Olha lá, o produto que ele encontrou é o arroz. Agora eu preciso procurar a seção. A seção está aqui embaixo. Eu vou digitar igual proc h, vou abrir o parênteses, valor procurado. É esse código que está aqui do lado. Ponto e vírgula. Agora eu preciso mostrar a matriz tabela. Como eu já expliquei, selecionar todos os dados da sua tabela. Ponto e vírgula. Agora eu preciso informar o índice da linha. Agora eu preciso da seção. O código é linha 1, produto linha 2, mercearia linha 3. Então eu vou colocar 3, ponto e vírgula. Agora se é verdadeiro ou falso. O falso é o 0. Vou dar um Enter. Olha lá. O produto está na mercearia. Agora eu preciso procurar a quantidade. Vou digitar igual proc h, valor procurado. O código que está aqui, que é o código do arroz. Ponto e vírgula. Matriz tabela. Vou selecionar toda a minha tabela. Ponto. Ponto e vírgula. Número do índice da coluna. Agora eu estou procurando a quantidade. Código linha 1, produto linha 2, mercearia linha 3, quantidade linha 4. Vou colocar 4, ponto e vírgula. Agora eu quero o falso. O falso é 0. Esse 0 e 1 também funciona lá no PROC-V. Tudo bem? Vou dar um Enter. Olha lá. Quantidade 100. Agora eu preciso procurar o responsável por esse setor. Igual, PROC-H, abre o parênteses. Valor procurado. Vou clicar novamente no código que está aqui na A15. Ponto e vírgula, matriz tabela. Tenho que selecionar toda a minha tabela. Vou selecionar tudo, ponto e vírgula. Número do índice da coluna. Agora eu estou procurando o responsável. O responsável está na linha 1, 2, 3, 4, 5. Ponto e vírgula, eu quero o falso. O número 0 é que representa o falso. Vou dar um Enter, ó. Responsável, Adamastor. Agora eu preciso do valor unitário. Vou colocar igual. Vou clicar no meu código. Colocar o nome da função, que é PROC-H. Agora eu vou clicar no valor procurado, que é esse código que está na A15. Ponto e vírgula. Agora ele quer a matriz tabela. Então eu tenho que selecionar toda a minha tabela. Ponto e vírgula. Agora ele quer o número do índice da linha. Então eu estou procurando o valor unitário. Código é 1, produto 2, seção 3, quantidade 4, responsável 5, valor unitário 6. Então, vou colocar 6, ponto e vírgula. Agora eu tenho que dizer verdadeiro ou falso. Eu quero o falso, que é uma correspondência exata, e vou dar um Enter. 9,99. Já vou aproveitar, vou vir aqui dentro do meu grupo número e vou clicar no estilo de moeda, para ele converter para a nossa moeda, que é o real. Vou clicar aqui no valor unitário e vou digitar igual, PROC-H, vou abrir o parênteses, que é procura na horizontal, valor procurado. Vou clicar novamente no código que eu quero procurar as informações. Ponto e vírgula, matriz tabela. Lembre-se dentro sempre disso. Tem que selecionar toda a minha tabela. Ponto e vírgula. Agora ele está perguntando o número do índice da linha. Então vamos lá, eu estou com valor total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então vou colocar 7. Ponto e vírgula, eu quero a correspondência exata, que é falso. Então vou colocar 0 e vou dar o Enter. 999. Vou vir aqui dentro do meu grupo número. Dentro do meu grupo número, eu vou clicar aqui no estilo de moeda. Clicar, olha lá, 999. O que eu vou fazer? Eu vou pegar todos esses dados aqui, ó, vou selecionar eles. Vou vir aqui dentro do meu grupo alinhamento
E dentro do grupo alinhamento, eu vou clicar aqui no centralizar na horizontal. Na horizontal, pronto. Vou clicar aqui no meu código de procura e eu vou colocar a cor desse código vermelho. Então, vou vir aqui em cima do A, no grupo fonte, e vou colocar também vermelho. Tudo bem. Vamos imaginar que chegou um caminhão agora de arroz. E chegou mais 100 pacotes de arroz. Eu tenho 100, chegou mais 100, vai para 200. Olha lá, mudou o valor. Aqui já mudou o valor também do valor total. E toda vez que eu precisar procurar um outro produto, basta eu clicar aqui no código e digitar o código desse produto. Então, agora eu vou pegar aqui o do feijão. O do feijão é 789 12345 6789 0. Digitei o código do produto que eu quero localizar. Vou dar o Enter. Olha só. Açúcar, do setor de mercearia. Eu tenho 150 pacotes de arroz. O responsável é o Adamastor. O preço do açúcar é R$ 3,99. O valor total de açúcar que eu tenho no estoque é 598. Se nós olharmos aqui, olha só, código que eu estou procurando, qual é o produto, qual é a seção, qual é a quantidade, quem é o responsável, qual é o valor unitário, qual é o valor total. A partir do momento que eu aplico essas pesquisas, eu vou facilitar demais o meu trabalho. Porque a partir do momento que eu criei, e a primeira vez que você cria dá trabalho, né? Mas depois que ela está pronta, basta você mudar um número aqui do código e ele vai procurar qualquer produto para vocês. Vou colocar outro aqui, ó, 789 09876 12345. Código de barras desse produto. Vou dar um Enter. Quem é? Feijão, mercearia, 140, Adamastor, 6,99, 978. Vamos ver uma outra questão que nós podemos aplicar isso? Eu tenho aqui uma outra planilha chamada Cadastro de Colaboradores. E ela veio no mesmo padrão. Os dados estão em colunas. Olha só. O registro do funcionário. Cada funcionário está numa coluna diferente. Cada data de admissão está numa coluna diferente. Então, quando eu tenho uma planilha desta maneira, eu tenho que utilizar a função PROC-H. Vamos fazer o mesmo processo. Então, a primeira coisa que eu quero mudar é esse padrão do registro. 1, 2, isso é muito batido. Então, eu vou selecionar aqui, ó, todos os códigos. Vou clicar aqui no grupo número e vou vir aqui nas configurações avançadas do número. Eu vou dar um clique aqui. Vou clicar em personalizado. Vou vir aqui na caixinha tipo que está geral e vou digitar assim, ó, CP. Por que CP? Que é o nome da empresa, Cine por. E aí eu quero que ele coloque 1, 2, 3 números, 4 números. Pronto. Então, o código dos funcionários da nossa empresa Cinepur vai ficar CP001, CP002 e assim sucessivamente. Então, eu estou dizendo para ele, ó, comece com as duas letras e acrescenta para mim 4 algarismos. E o último algarismo sempre vai ser representado o número que está dentro da minha planilha. Feito esse processo, vou dar um OK, olha lá, já mudou todos com um padrão de exibição que eu posso individualizar. Vou vir aqui no grupo fonte, vou destacar colocando a cor da letra vermelha, só para dar um destaque para ficar mais fácil o nosso aprendizado. Aqui embaixo nós temos o salário bruto de todos os funcionários. Esse salário bruto é o salário que está registrado em sua carteira profissional. E todo funcionário ele tem direito de receber o Vale Transporte. Só que o Vale Transporte ele é descontado um percentual do salário do funcionário. Eu vou ensinar para vocês a como calcular esse percentual. Então eu vou vir aqui novamente no Zoom. Vou aumentar aqui o tamanho da nossa visualização.
Opa, então nós temos aqui, ó, o funcionário 1. A Agnes, ela ganha R$ 1.400,50 e eu preciso calcular qual é o desconto dela no Vale Transporte. Então, como é uma fórmula, eu vou usar o sinal de igual. Vou clicar no salário bruto da Agnes. Vou utilizar da multiplicação e o desconto do Vale Transporte, de acordo com a CLT, é de 6%. Então, eu estou pegando aqui, dentro dessa fórmula, eu estou pegando o salário bruto e estou multiplicando pelo percentual. Esse percentual eu não inventei, é o percentual da CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas. E aí um detalhe que vocês precisam prestar atenção. Toda vez que vocês forem usar a porcentagem quando for executar um cálculo dentro do Excel, vocês vão usar o operador matemático a multiplicação, que é o asterisco. Eu vou dar um Enter, olha lá. Eu tenho que descontar dela R$ 84,03. Agora eu tenho que usar da minha agilidade. Se o Vale Transporte é 6% para todo mundo, baseado no seu salário bruto, eu não preciso fazer uma conta para cada um. Eu simplesmente vou utilizar do recurso chamado autopreenchimento. Então, eu vou clicar aqui em cima do valor que eu já encontrei, que é o da Agnes. Aqui eu vou ter esse quadrado, que é o do autopreenchimento. Vou colocar o mouse em cima dele. Ele vai se tornar um sinal de adição na cor preta. Vou clicar, segurar e vou arrastar até o último, que é o Carlon. Olha só. Ele já me dá o Vale Transporte de todo mundo que eu devo descontar em folha de pagamento. Muito simples. Não é tão difícil assim, desde que a gente pratique. Agora eu preciso calcular o salário líquido do funcionário. Quanto que eu vou depositar no banco? Então ele ganha 1.400 de registro, só que eu tenho que fazer um desconto de R$ 84, que é o seu Vale Transporte. Eu vou digitar aqui o sinal de igual. Vou clicar em cima do seu salário bruto. Como é um desconto, eu vou colocar o sinal de menos e vou clicar em cima do seu Vale Transporte. Então, aqui nós montamos a nossa fórmula, aonde nós temos aqui o salário bruto, e do salário bruto eu vou subtrair do valor do Vale Transporte. Como é um desconto, toda vez que vocês ouvirem falar da palavra desconto, o operador matemático é a subtração. Vou dar um Enter, olha lá, ele vai receber líquido R$ 1.316,47. Aí, para os outros funcionários, o cálculo é o mesmo. Eu sempre tenho que pegar o seu salário bruto menos o Vale Transporte. Então, eu vou usar da minha agilidade. Vou clicar aqui no salário líquido, vou vir no quadradinho do autopreenchimento e vou puxar até chegar no último, que é o Carlon. Olha só, ele já calcula para nós tudo que eu tenho que depositar dentro da sua conta bancária. Tranquilo? Legal. E aqui nós vamos fazer um PROC-V. Só que antes de fazer um PROC-V, eu vou dar uma dica para vocês. Na planilha anterior, toda vez que ele pedia matriz tabela, nós tínhamos que selecionar do primeiro item até o último item da tabela. Só que as nossas planilhas é pequena. Imagine uma planilha da Volkswagen. Quantos funcionários tem na Volkswagen? Tem alguns milhares lá de funcionários. Isso não seria o ideal, você ficar selecionando toda hora todos os funcionários. Então tem um recurso do Excel muito interessante, que nós podemos dar um nome para esses dados que estão aqui. Como que eu faço isso? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui no seu registro, vou arrastar até o último dado dessa planilha, vou clicar na guia Fórmulas e dentro da guia Fórmulas, dentro desse grupo chamado Nomes Definidos, eu tenho aqui, ó, Definir Nome. Posso dar um nome para esse grupo de informações. Então, eu vou clicar aqui em Definir Nome e vou dar um nome para ele,
colaboradores. Pronto, vou dar um OK. Agora, todos esses dados têm um nome, chamado colaboradores. Agora, eu vou vir aqui para pesquisar colaboradores. Então, eu tenho aqui o meu primeiro registro de procura. Eu quero procurar os dados do registro 1, que é a Agnes. Porém, se a gente olhar o registro da nossa planilha e o número do registro da procura, ele está diferente. Não dá diferença nenhuma, tá, pessoal? A gente só vai manter o padrão. Eu vou dar um clique aqui no CP001, que já está formatado. Vou clicar aqui na guia Página Inicial. Dentro do grupo Área de Transferência, eu vou clicar aqui no pincel de formatação, para agilizar esse processo. Então, eu vou clicar aqui no pincel de formatação e vou dar um clique aqui, e ele já vai colocar o mesmo padrão. Agora, eu preciso procurar o nome desse colaborador. Eu vou digitar igual proc H, valor procurado. Vou clicar aqui no registro que eu quero procurar. Ponto e vírgula. Agora ele está pedindo matriz tabela. Antes eu estava selecionando do registro 1 até o último dado. Agora eu não preciso mais fazer essa seleção. Basta eu digitar o nome, colaboradores. Quando eu digito colaboradores, ele já deixa tudo vermelho, facilitando o meu trabalho. Não tenho que tirar a mão do teclado e ter que selecionar, descobrir aonde que está o mouse. Ponto e vírgula. Número do índice da linha. Eu vou vir aqui, registro está na linha 1, nome do colaborador está na linha 2. E aí vocês têm que prestar atenção. Não é o número da linha da planilha. É o número da linha baseado na minha seleção. Então, o registro é 1, colaborador é 2, data de admissão é 3, cargo é 4, setor 5, salário 6, vale transporte 7, salário líquido 8. Então, como eu estou procurando o nome do colaborador, eu vou colocar 2, ponto e vírgula. Agora eu preciso dizer para ele se é uma correspondência aproximada ou eu quero a correspondência exata. 99% é uma correspondência exata. Então, eu vou pressionar aqui o número 0, que refere ao falso. Vou dar um Enter, olha lá. Agnes de Oliveira. Agora eu preciso procurar a data de admissão. Igual proc H, abre o parênteses. Valor procurado. É o registro 1, está aqui do lado. Ponto e vírgula. Qual é a matriz que eu estou procurando? A matriz colaboradores, que eu dei um nome para ela. Olha lá, é vermelho, ele já seleciona aqui para mim também todos os dados. Qual é o número do índice da coluna? Agora eu quero a data de admissão. Registro é 1, nome do colaborador 2, data de admissão 3. Ponto e vírgula, quero o falso, o número que representa o falso é 0. Olha lá. A data de admissão dela é 21/9/2020, só que ele colocou aqui a quantidade de dias na hora da procura. O que eu vou fazer? Eu vou falar para ele, filho, eu quero isso aqui como data. Então, o que eu vou fazer? Vou clicar aqui dentro do grupo número. Dentro do grupo número, está aqui, geral. Ele está me mostrando os números. Eu quero esse número no formato de data. Eu vou clicar aqui e vou procurar aqui, data abreviada, que é o mais utilizado e também não vai ficar tão grande. Eu vou dar um clique, olha lá, 21/9/2020. Agora eu preciso saber qual é o cargo. Mesma coisa, igual proc H, abre o parênteses. Quem é o valor procurado? Sempre esse registro que fica do lado esquerdo da pesquisa. Ponto e vírgula. Matriz tabela. A minha matriz chama colaboradores. Ponto e vírgula. Qual é o índice da coluna? Estou procurando o cargo. Registro é 1, nome do colaborador 2, data de admissão 3, cargo 4. Ponto e vírgula. Falso ou verdadeiro? Falso, na maioria das vezes. 0, que é o número que representa o falso. Olha lá, ele é um auxiliar administrativo, a Agnes. Olha só, ele avançou aqui para a coluna do lado. Eu vou vir aqui entre o D e o D, dar 2 cliques rápidos para ele poder aumentar. Agora eu preciso procurar o setor.
igual PROC-H. Vou clicar no valor procurado, que é o registro 1, ponto e vírgula, colaboradores, ponto e vírgula. Número do índice da coluna, agora é setor. Registro 1, nome do colaborador 2, data de admissão 3, cargo 4, setor 5, 5, que é o setor, já ia passando. Eu quero a opção falso, colocar aqui 0, vou dar um Enter. Ó. Ele trabalha no setor de vendas. Preciso do salário bruto, igual PROC-H, valor procurado. Registro 1. Ponto e vírgula. Qual é a matriz tabela? Onde que estão meus dados? Eu dei um nome. Colaboradores. Ponto e vírgula. Qual é o índice da coluna? Estou procurando salário bruto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ponto e vírgula. Colocar o 0. Eu quero o falso. O Enter. Olha lá. 1450. Já vou aproveitar e já vou vir aqui no grupo número e já vou colocar o formato de moeda para ele acrescentar o R cifrão. Agora eu vou procurar o Vale Transporte, igual PROC-H, abro parênteses, vou clicar aqui no valor procurado, que é sempre o registro da pesquisa, ponto e vírgula. Agora o próximo argumento, matriz tabela, eu dei um nome para ela, colaboradores, ponto e vírgula. Qual é o índice da coluna? Estou procurando o Vale Transporte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, ponto e vírgula, 0. Nas próximas aulas, eu vou mostrar para vocês um tipo de planilha que a gente pode estar utilizando o verdadeiro, uma planilha mais funcional. Vou ensinar nas próximas aulas para vocês. O mais utilizado é o falso para buscar a correspondência exata, tudo bem? Dar um Enter, ó. R$ 84,00 de desconto do Vale Transporte. Já vou vir aqui no grupo número e já vou formatar como moeda. Clique aqui, pronto. Agora eu vou pegar o salário líquido, igual PROC-H, abre o parênteses, o primeiro argumento, valor procurado, sempre o código que está aqui na pesquisa, ponto e vírgula. Qual o nome? Matriz tabela. Eu dei um nome para minha tabela, chama-se colaboradores, ponto e vírgula. Agora eu preciso informar o número do índice da coluna. Que linha que está essa informação que é o salário líquido? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, ponto e vírgula. Hoje é escrevendo falso. Vou colocar 0. Posso escrever falso ou colocar 0 que dá na mesma. O 0 é muito mais rápido. Vou dar um Enter, ó. 1.316,47. Já vou converter aqui em número. Então, ele pegou todos os dados da Acnes, ó. Fez a pesquisa. Nome, data, o cargo, o setor, o salário bruto, o desconto do Vale Transporte e o salário líquido. A minha planilha está pronta. Agora eu quero saber do meu funcionário com registro 10. Então, eu vou digitar CP, que é Sinipur, 0010. Olha lá, digitei o registro do funcionário e vou dar um Enter. Olha só, ele não encontrou o CP10. Vou dar um Enter aqui e vou digitar registro 10. Pronto. Ó. Eu esqueci que eu não tinha digitado, né? Que eu tinha colocado a formatação. Eu só digito 10, ó, Carlon, 1 do 9, estoquista, trabalha no estoque, o salário bruto dele, o vale transporte e o salário líquido. Vou selecionar todas essas informações aqui. Eu vou clicar aqui, ó, 2 vezes no centralizar para ele centralizar todas as informações aqui embaixo. Olha só. Vou pesquisar agora do funcionário 3. Vou digitar aqui o código 3, que é o registro, ó, Colombina, a data, vendedor, trabalha no setor de vendas, o salário dela, o desconto do Vale Transporte e o salário. Vamos para um outro exemplo. Vou ensinar de outra maneira para vocês. Então, eu tenho uma planilha aqui chamada livros, livraria de book, cadastro de livros. Então, as informações aqui dentro dessa planilha está também em colunas. Olha só, todos os códigos em colunas,
todos os títulos de livro estão em colunas, todos os autores estão separados por colunas, todas as editoras por colunas e todos os valores também por colunas. Então, eu já sei que eu tenho que usar o PROC-H. E aqui nós temos também o código dos livros. Só que o código dos livros não é o código de barra EAN13, é outro código. Então, eu peguei aqui para vocês na internet, vou dar um clique. Quando a gente trabalha com livro, pessoal, o código de barras ele é chamado de ISBN. ISBN é uma sigla internacional que define uma numeração padrão internacional dos livros. É como se fosse uma espécie de RG desse livro. É diferente dos produtos comercializados que ele usa o EAN13. Remédio também é outro tipo de código de barras. E como que é feita essa divisão? É dividido desta maneira aqui. São 3 números para o código GTIN, 2 dígitos para o código do país, 5 números para o código registrante, que é o editor, 2 códigos para publicação e 1 código para o dígito verificador. Isso quer dizer o quê? Que isso é um cálculo matemático e esse cálculo matemático é que vai chegar a esse número. Então, ele é dividido primeiro 3, depois 2, depois 5, depois 2 e depois 1. Eu tenho que seguir esse padrão. 3, eu vou até anotar aqui para não esquecer. 2, 5, 2, 1. Então, vamos lá. Vamos colocar isso aqui na nossa planilha. Então, eu vou voltar aqui para a minha planilha. Já selecionei todos os códigos. Vou vir aqui dentro do grupo número e vou clicar aqui nas configurações avançadas desse número. Vou clicar, vou vir em personalizado, vou clicar aqui na caixinha geral. Vou aumentar aqui um pouquinho para vocês. Então, ele está dizendo que ele tem que exibir, primeiro, 3 números. Então, eu vou colocar 0, 0, 0. São os 3 números iniciais. E o separador do ISBN é o tracinho. Então, o tracinho eu tenho que colocar entre aspas. Depois vem 2 números, então eu coloco 2 vezes o 0. E ele diz que o separador também é o hífen dentro de aspas. Depois vem 5 números, que acho que é o código do editor. 1, 2, 3, 4, 5. Digito 5 vezes o número 0. Vou colocar tracinho como separador. Depois vem 2 dígitos, então eu vou digitar 2 vezes o 0. E o separador também é o hífen, então tem que estar dentro de aspas. E aí vai vir um dígito verificador. Agora, eu já consegui colocar no mesmo padrão do ISBN com seus devidos separadores. Fiz esse processo, vou dar um OK. Olha só, já colocou o número de todos os livros aqui, ISBN. Alguns apareceu um monte de hashtag, vou aumentar o tamanho da coluna. Eita, esse aqui acho que tinha um número enorme, olha só. Eita, vou diminuir aqui. São 13 números, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13. Pronto. Tentei aqui um número qualquer. Não ficar tão grande também, né? Aqui também ficou um número muito grande. Deixa eu ver se eu exagerei na quantidade de casas. Exagerei. Então, eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Pronto. 13 números aí. Pronto. Então, eu me baseei, fui na internet, fiz uma pesquisa como que é o separador do ISBN, e aí eu obedeci a regra 3, 2, 5, 2, 1. E aí eu fui lá e programei a minha planilha para ficar da mesma maneira. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essa tabela, eu vou selecionar toda essa tabela aqui, ó.
Depois que eu selecionei toda a tabela, eu vou clicar na guia Fórmulas. Dentro da guia Fórmulas, eu vou clicar aqui, ó, Definir nome. Clicar aqui no Definir nome e vou chamar de livro. Dar um OK. Pronto. Agora eu vou vir aqui no código e vou digitar o código que está lá em cima. 987 65 400 00 000. Ele vai me mostrar aqui que deu um número esgotado. O que eu vou fazer? Vou dar um clique em cima do código que já está formatado. Vou vir aqui dentro da guia Página Inicial e vou clicar no pincel de formatação. Pincel de formatação. Vou clicar aqui em cima do código. Pronto, ele já colocou a mesma formatação. Só vou aumentar aqui. E agora eu vou aplicar os procs H. Então, proc H, vou abrir o parênteses. Opa, tem um sinal de igual. Igual, proc H, vou abrir o parênteses. A primeira informação que eu vou pegar é o código, ponto e vírgula. Qual foi o nome que eu dei para cá? Livro, no singular. Ponto e vírgula. Qual o número do índice da linha? Então, eu quero procurar o título. O título tá. Código é 1, título é 2. Vou colocar 2, ponto e vírgula, 0, porque eu quero falso. Olha lá. Em busca do tempo perdido. Agora eu vou procurar o autor desse livro. Igual, proc H, vou abrir o parênteses, valor procurado. É sempre o código. Cara, no código, ponto e vírgula. Qual é a matriz? Eu dei um nome para ela, né? Eu chamei de livro. Vou digitar livro. Qual é o número do índice dessa linha? Agora eu quero o autor. Código é 1, título é 2, autor 3. Então, está na linha 3 o dado que eu quero pesquisar. E eu quero o falso. O falso é representado pelo 0. Vou dar um Enter, ó. Marcel Proust. Agora eu preciso da editora. Igual, proc H, abre o parênteses. Valor procurado. No código, que sempre vai ser esse código que eu estou pesquisando, ponto e vírgula, matriz tabela, livro, ponto e vírgula, número do índice da coluna. Agora eu quero editora. Código é 1, título é 2, autor 3, editora 4. Ponto e vírgula, verdadeiro ou falso, eu quero o falso, vou colocar o 0, vou dar um Enter. Ó. Companhia das letras. Agora eu vou pesquisar o valor. Igual, proc H, vou abrir o parênteses, valor procurado, ponto e vírgula, o nome da matriz. Tem um nome, chamei de livro, ponto e vírgula, número do índice da coluna, agora é o valor. Código 1, título 2, autor 3, editora 4, valor 5. Na linha 5 o valor. 0 porque eu quero falso. Então, Enter, ó, 34 e 56. Já vou aproveitar aqui o grupo, número, e vou clicar no formato de moeda. Formato de moeda, olha lá. Já me fez toda a procura que eu necessitava. O que eu vou fazer? Vou procurar outro livro. Vou procurar aqui o Dom Quixote. 987 89 100 mil 10 mil 100 mil 000. Opa, acho que eu digitei um 0 a mais aqui. Pagar um 0. Olha lá. Dom Quixote, Miguel Cervantes, Editora Ática e valor. Vou selecionar todos esses valores. Vou clicar aqui para poder centralizar. E agora, qualquer livro que eu digitar, vou pegar aqui esse aqui, ó, 765, 54, 30 mil, 000. Olha lá. Opa, estou digitando sempre um 0 a mais aqui. Opa. Deixa eu ver se eu digitei o código certo. Vamos lá. 212, 34, 30 mil, 000. Olha lá. Moby Dick, Hernán Melville,
Cultura 54,98, que foi esse aqui, ó. Então, só precisa tomar cuidado na hora de digitar o código, porque se ele não fizer a localização desse código, ele não vai funcionar. Espero que vocês tenham gostado aí da aula de PROC-H. Tentei dar o máximo possível de exemplo para vocês. Não esqueçam de curtir, se inscrever no canal, compartilha para mais pessoas. Se você for lá e comentar que você quer essa planilha para você poder treinar em casa, só colocar no comentário o seu nome e o seu e-mail que eu vou mandar essa planilha para vocês poderem estar treinando. Um abraço, se cuidem e fiquem com Deus.